Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o João, esse aqui é o nosso canal, o meu, o seu, o nosso canal da Realize, o nosso canal de evolução do conhecimento. Muito prazer em ter vocês aqui. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já está aqui, que legal que você continua com a gente, continua nessa trilha, nessa evolução do conhecimento, trazendo aqui semanalmente sempre algum insight, alguma coisa mais que tenha a ver com conhecimento, com a nossa trilha do conhecimento que a gente iniciou já há alguns meses. E no vídeo anterior eu fiz aí um agradecimento e mais uma vez eu estou aqui para agradecer a todos vocês que estão chegando, que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado, gratidão de verdade. E se fizer sentido para vocês, divulguem para mais pessoas que vocês conheçam, que vocês entendam que podem precisar, que podem gostar do conteúdo que a gente vai trabalhando aqui, certo? Nessa nossa trilha do conhecimento. Então, feitos os nossos agradecimentos, e se você está vendo esse vídeo, seja de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, em qualquer tempo, em qualquer momento da sua vida, em qualquer momento dessa estrada maravilhosa chamada vida, que é a nossa jornada neste plano, seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos nós aqui com mais um insight, mais uma passagem do nosso conhecimento ou daquilo que em algum momento alguém entendeu que era interessante se aprofundar, foi buscar, conhecer e trazer para que a gente hoje possa usufruir desses conhecimentos, certo? Sem mais delongas e sem mais enrola, estamos aqui no meu estúdio car, né? Novamente em algum lugar aqui dessa megalópole chamada São Paulo. Afinal de contas, se você não sabe, eu neste momento moro aqui em São Paulo e você, de onde mora, onde você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo, em que tempo, em que momento, em que ano você está vendo esse vídeo e esse conteúdo, depois deixa aí nos comentários e me diga o que que você tem achado, o que que você tem pensado a respeito daquilo que a gente vai falando dessa nossa trilha do conhecimento, certo? Sem mais delongas, dentre as pesquisas que eu venho fazendo sempre para estudar, para me aprimorar, para também evoluir e trazer esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento com todos vocês que estão aqui, eu me deparei com um, uma coisa que é comum a várias outras, né? Que está interligada em outros tantos conhecimentos, em outras tantas vertentes, está ligado ao nosso dia a dia. Olha só que coisa incrível, como se as outras questões, os outros conhecimentos não estivessem. Mas às vezes tem alguns que estão muito mais intrínsecos, muito mais ligados ao nosso dia a dia. E como eu adiantei, né, meio que superficialmente, deixando aí uma pequena dúvida para todos que estão aqui, que estão assistindo, vocês se lembram do que é que eu falei que iria trazer para vocês aqui? Se você não se lembra, vou te lembrar agora, vou te revelar agora. Eu vou pintar o set na sua, na minha, na nossa vida. Então, está aqui o nosso set. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. Aí, sem reflexo. Você tá de sacanagem, João? Você vai só mostrar o número 7 pintado que você pintou aí, parecendo uma criança de jardim da infância, né? Hoje mudaram as nomenclaturas aí, então não vou me arriscar a dizer aí qual é, mas era o prezinho, jardim da infância, isso na minha época lá atrás, né? E sim, eu pintei um 7 aqui, é um número 7, tá? Aqui, assim, isso, ok? Vocês talvez estejam vendo ele ao contrário, mas é o número 7. E por que que eu vou pintar o 7 na minha e nas nossas vidas? Já parou para pensar o quanto e em quantas situações e coisas da nossa vida o número 7 está presente? Você tem uma colinha aqui, porque são muitas as coisas, né? Algumas delas eu enumerei aqui. Por exemplo, na era medieval, 7 eram os dons do Espírito Santo, 7 eram as virtudes, 7 eram as artes, 7 eram as ciências, 7 os sacramentos. Esse ainda continua para quem é católico, para quem é da religião católica, mas de uma maneira geral, a maioria das religiões também abordam esses temas que são os 7 pecados capitais.
Mas também tem outros sets que são presentes na nossa vida, como sete são as notas musicais, sete são os arcanjos, embora algumas vertentes da igreja admitam apenas um número menor do que esses, mas existe um estudo teológico que diz que são sete os arcanjos. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários e eu trago quais são eles e quais são as especificidades de cada um deles. Cada um dos arcanjos responde por uma das vertentes de Deus, seja a cura, seja a guerra, seja a inteligência, a sabedoria e assim sucessivamente, tá? Se quiser, coloca aqui nos comentários e eu trago esse depois. Sete são as cores do arco-íris, sete são os chakras e sete são os dias da semana. Caramba! Olha quanta coisa está envolvida no sete, né? Isso para as mais variadas culturas, na numerologia o 7 tem um significado, talvez na sua vida o 7 tenha um significado, tem gente que considera o 7 o seu número da sorte. Caramba, olha quanta coisa está envolvida no 7, quanta coisa está presente no número 7 e está presente no nosso dia a dia, no meu, no seu, em todos os nossos dias, né? Inclusive nos próprios dias, na semana. Já parou para pensar como seria a semana se não houvessem os dias, as denominações dos dias, que nós soubéssemos que são 7 dias, né? Também dentro da Bíblia existem inúmeras passagens que envolvem o número 7. Talvez a mais conhecida seja que Deus fez o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Olha novamente aí o 7 presente na nossa vida, de uma maneira geral, seja de maneira espiritual, seja no nosso dia a dia, né, como o arco-íris, as notas musicais, os chakras, independentemente da sua religião, do seu nível de espiritualidade. O 7 é um número místico e muito poderoso, muito presente em vários campos da nossa vida. Pequena pausinha, e aí eu vou explicar em que aspectos eu vou trazer o 7 para a gente aqui. Aguenta aí, volto em um instantinho. Então vamos lá, seguindo aqui. Então já deu para ter uma ideia, uma pequena noção do quanto o 7, o número 7, está presente nas nossas vidas. E não só nisso, não é? Mas os números de uma maneira geral. Os números, eles compreendem e nos auxiliam a entender várias questões da vida, como a contagem dos dias, dos meses, dos anos, a saber como nos relacionamos com o dinheiro, né? As trocas de moedas. Os números também nos dão proporcionalidade, também nos dão noção do quanto uma ideia ou um projeto está próximo de sua conclusão ou não, e assim sucessivamente. Tudo é baseado em números. E aqui a gente está falando especificamente do número 7. E então, quando eu comecei a pesquisar isso, né, pesquisando cada vez mais e trazendo cada vez mais conhecimento para nós aqui, eu me deparei com essa enormidade da presença do número 7 em vários e vários e vários lugares, em várias questões e também dentro do conhecimento. Então, hoje é o primeiro vídeo de uma série de 7 vídeos em que eu vou trazer alguns aspectos de algumas particularidades que estão correlacionadas ao conhecimento, né? Talvez não necessariamente assim focado em espiritualidade ou religiosidade, a menos que vocês achem que é interessante trazer algum desses assuntos aqui. Coloquem nos comentários aqui, deixem nos comentários o que vocês entendem, que vocês acham que é interessante trazer. Mas nessa série de 7 vídeos eu vou trazer alguns, né, que são muitos, de fato, são muitos os conhecimentos interligados ou ligados ao número 7. Né? Mas eu vou trazer alguns deles aqui nessa série de 7 vídeos. E eu vou começar com um livro, que até trouxe aqui para mostrar para vocês, que é um livro aqui, ó, de Deepak Chopra, né? As 7 leis espirituais do sucesso. Porque quando você busca, quando nós buscamos, quando eu busco, né, por mais conhecimento e para multiplicar esse conhecimento, eu estou buscando também
evoluir dentro de mim e também estou buscando o sucesso, também estou buscando evoluir mais nesse meu campo, nessa minha jornada aqui nesse plano, certo? Então, dentro dessa linha de conhecimentos, eu vou começar trazendo aqui um resumo do que são as 7 leis espirituais do sucesso, segundo Deepak Chopra. Quem é Deepak Chopra? Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você conheça, talvez você já tenha lido esse livro. Se você já leu, quais foram as conclusões que você tiver, que você teve aí, se você experimenta, se você não experimenta, deixa aqui nos comentários, coloca aqui para a gente interagir mais, para a gente entender mais, para a gente multiplicar mais esse conhecimento, trazer mais interações, né, e trazer mais novas percepções para esse nosso bate-papo aqui de toda semana. Por que eu vou começar com esse livro de Deepak Chopra sobre as 7 leis espirituais do sucesso? Pelo seguinte, como eu falei agora há pouco, todos nós buscamos o sucesso de alguma forma nos campos da nossa vida. A gente quer ser reconhecido no trabalho, a gente quer ser reconhecido dentro do relacionamento, a gente quer ser reconhecido pela comunidade onde a gente mora, seja bairro, seja na rua que você mora, seja na associação de bairro, se você faz parte. Em todos os campos, em todos os lugares, a gente busca sempre algum tipo de reconhecimento. E esse reconhecimento é o quê? É uma forma de você entender que teve sucesso naquilo, seja no projeto que você tocou, seja no que você estava se dedicando, né? Naquele momento, seja individualmente ou em grupo, mas a gente sempre busca alguma coisa que tem a ver com sucesso. E às vezes a gente acaba deixando passar pequenos detalhes em que o sucesso está muito atrelado a algo realizado e algo realizado no mundo físico. Mas, na grande maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes, esse sucesso começa no mundo não físico, no mundo espiritual, começa dentro da gente, para depois ele ser externado, para depois ele ser colocado visivelmente para todos. Tá meio confuso? Calma aí que eu vou descomplicar. Calma aí, calma aí. Então, por isso eu vou começar com o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Calma, eu não vou tratar todas as leis hoje. Hoje nós vamos falar de 3 delas, tá? E aí no próximo vídeo, que deve ser amanhã ou depois, essa sequência não vai ser semanal, vai ser uma sequência mais próxima uma da outra, porque realmente são 7 vídeos em que a gente vai tratar dessa correlação dos 7 dentro da nossa vida, certo? Então, eu vou começar agora falando do livro Deepak Chopra e, de novo, já leu o livro? Já leu algum outro livro de Deepak Chopra? Ele tem diversos livros, vou falar um pouquinho dele aqui e vou começar a introdução das 7 leis espirituais. Mas se você já viu, conhece, tem uma opinião a respeito dele, ele tem algumas questões controversas, eu vou falar agora nessa próxima parte. E então coloca aqui nos comentários o que você acha, se você acha que é viável, que ele fala é legal, não é? E aí a gente começa esse nosso estudo aqui das 7 leis espirituais do sucesso. Vamos começar com as 3 primeiras e aí vamos seguindo, vamos tocando ficha, vamos embora lá. Então, finalmente, vamos iniciar aqui nosso estudo do o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Como eu falei agora há pouco, Deepak Chopra é um médico formado pela Universidade de Nova Delhi. Ele é radicado nos Estados Unidos, ele tem lá um instituto, né, em que ele trata de diversas questões relacionadas ao corpo, né, à mente e ao espírito. E tem algumas situações em que a comunidade médica às vezes entende que ele é controverso, polêmico. Mesmo assim, ele tem um prêmio Nobel, né, de física por aliar questões espirituais à física quântica. Enfim, você pode e deve ter as suas opiniões quanto ao trabalho dele ou não. Além disso, ele também é um escritor, tem um outro livro que é muito famoso dele, que é O Efeito Sombra, que também reflete sobre essas questões de espiritualidade. Mas aqui nós estamos tratando especificamente deste livro, que achei bem interessante e que está ligado, né, a esse processo dessa nossa, desse nosso processo de conhecimento e do autoconhecimento, que
são as sete leis espirituais do sucesso, que é esse livro aqui. Muito bem, vamos lá, sem mais delongas. Quais são as sete leis espirituais do sucesso? Hoje nós vamos tratar de três, certo? É isso. Então, quais são essas três? Primeira lei espiritual do sucesso, segundo Deepak Chopra, mas se você prestar atenção um pouquinho, você vai ver que ela se liga também a outras vertentes e outras leis, vamos colocar assim, de outras filosofias. Primeira lei é a lei da potencialidade pura. Mas o que é a potencialidade pura? Todos nós somos espíritos vivendo uma experiência corporal. Não sei se você entende isso, né? Mas nós não somos um corpo com um espírito, nós somos um espírito vivendo uma experiência corporal. E esse espírito, que é livre de julgamentos, de pensamentos, pensamentos, mas livre de julgamentos, livre de medos, né? Livre de ansiedades e todas essas outras coisas, o medo, ansiedade, o não pertencimento, esses outros sentimentos todos são do nosso ego, né? Que tem a ver com a nossa mente mundana aqui, com aquilo que a gente aprende, etc. E o nosso espírito é algo muito maior, muito mais elevado, que está ligado a uma consciência maior, você pode chamar de Deus, de consciência cósmica, de universo, de referência quântica, daquilo que você achar que é mais interessante para você, que faz sentido para você. E o que é a lei da potencialidade pura? É a lei em que você consegue cocriar aquilo que você deseja, aquilo que você busca. De que forma? Através da sua ideia, do pensamento. Lembra do nosso primeiro vídeo aqui do canal? Se você for buscar lá atrás, tudo começa com uma ideia. E essa ideia nasce em algum lugar, nasce no seu pensamento, né? Mas qualquer ideia, eu posso agora simplesmente pensar e manifestar um elefante aqui na minha sala, né? Ou no meu local de trabalho. Não, não é bem assim que funciona. Mas, por exemplo, para que você acesse a lei da potencialidade pura, você precisa exercitar algumas maneiras para acessá-la, segundo Deepak Chopra, mas você vai ver que ela se encaixa com algumas outras leis, como leis do universo, como lei da atração. Tudo está interligado, tá? Você vai ter outros autores que também vão falar da mesma coisa, com palavras diferentes, com maneiras diferentes, tá certo? Mas olha só, como é que a gente consegue acessar essa lei da potencialidade pura, que é a nossa consciência pura, a nossa consciência espiritual, nossa energia espiritual? Praticando o silêncio em alguns momentos do dia, né? Ele até sugere que a gente pratique o silêncio pelo menos 2 vezes por dia, no começo da manhã e mais para o final da tarde, que você pratique a meditação, né? E também que você tenha algum tipo de contato com a natureza em alguns momentos do seu dia ou em alguns momentos da sua semana, mas sempre tenha algum contato com a natureza e apenas preste atenção na natureza. Vou dar alguns exemplos aqui para facilitar um pouco mais. Olha só, ficar em silêncio. Ficar em silêncio, às vezes, é um trabalho árduo para a gente que vive aqui na sociedade, que é tão barulhenta, que tem coisas acontecendo a todo momento. E o ficar em silêncio é ficar sem falar por algum tempo, sem ler livros, sem ouvir rádio, sem assistir TV, sem estar conectado ao celular, sem nenhuma dessas vertentes, entende? É se permitir em alguns momentos do dia, seja eles quais forem, e assim, ficou a sugestão aqui, porque é de graça, você não vai ter que pagar nada por isso. Então experimente ficar em silêncio. Inicialmente a sua mente vai ficar ali falando, 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 falando. Se você conseguir, com o tempo, com algumas vezes fazendo esse exercício, fazer com que sua mente diminua a frequência, você vai começar a acessar um lugar de paz, um lugar em que você consegue entender tudo que está ao seu redor. Você começa a sentir aquilo que está ao seu redor. Se você já pratica meditação, então você já tem mais facilidade para. Se você pratica a oração,
também é uma maneira de acessar isso, porque é aquele momento em que você está concentrado somente naquilo que você está fazendo e você está existindo naquele momento, você sente aquele momento. Porque às vezes o que acontece é a gente difundir isso e deixar a mente tomar conta, e aí vem todos os medos, é, preocupações, exasperações, ansiedades, é, preocupações com o passado, com o futuro que ainda nem chegou e coisas do tipo. Entende? Então essa é a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Ou seja, você pode criar, que é também a lei da criatividade pura. Você pode criar coisas que vão te fazer bem, que vão fazer bem para alguém que você ama, ou vão te transformar numa pessoa que também transforma vidas. Então, esse é o princípio da lei da potencialidade pura. É estar em silêncio, é meditar para que você se conecte novamente com essa energia tão poderosa que é criadora de basicamente tudo. Vamos agora para a segunda lei espiritual do sucesso. Seguimos aqui, meus caros e minhas caras, meus queridos e minhas queridas, né, falando aqui das sete leis espirituais do sucesso, segundo Deepak Chopra. É indiano, né, médico formado, e tem um instituto em que ele trata de determinadas situações, etc., nos Estados Unidos, como já falei. Tem uma frase nesse capítulo do livro que é muito interessante. Ressaltar duas. Uma que está na Bíblia, que diz o seguinte: fique em silêncio, apenas sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Uau, forte isso, né? Impactante isso, na verdade. Isso é uma representação do que é a potencialidade pura. E a outra, que é do filósofo Franz Kafka. Fique em seu quarto, sente-se e apenas ouça. Na verdade, nem precisa ouvir, apenas sinta. Na verdade, não precisa nem sentir, apenas fique em silêncio. E o mundo e o universo se desdobrarão aos seus pés, porque não terão outra opção a não ser ressaltá-lo em êxtase. Ou seja, tudo isso para dizer que quando você consegue entrar nesse estado de tranquilidade, que você consegue acessar as suas potencialidades, o seu eu, o seu eu co-criador, o seu eu de fato, né, espiritual, você consegue produzir, fazer coisas grandiosas na sua vida e na vida de outras pessoas. E por que na sua vida e na vida de outras pessoas? Ah, isso tem a ver com a segunda lei espiritual do sucesso, segundo Deepak Chopra, que é a lei da doação, ou do dar e receber, né? Nada no universo simplesmente tem uma via única. Tudo tem duas mãos. Você dá e você recebe. Você recebe e você doa. E assim sucessivamente. Então, em absolutamente tudo existe essa, essa via de mão dupla. Por exemplo, uma semente se guardada, ela é só uma semente guardada. Até que um dia talvez ela não tenha mais condições, não tenha mais o seu tempo hábil para germinar, para gerar uma nova árvore, que seja ela frutífera, ou uma árvore que vai gerar sombra para alguém poder se deitar, se deleitar ali, descansar, enfim. Agora pare para pensar do seguinte: se você pega essa mesma semente e você a coloca na terra, então ela começa a doar para a terra tudo aquilo que ela tem dentro de si para germinar. Em contrapartida, a terra lhe devolve e lhe doa os nutrientes para que ela possa colocar todo esse DNA em ação e produzir uma bela árvore que, novamente, poderá tanto produzir frutos e sombra, ou apenas produzir sombra, ou pode ser uma semente de uma flor e ela produzir uma flor maravilhosa, colorida, perfumada, que pode se tornar um perfume. Percebe como o dar e o receber estão presentes em todos esses termos, em todos esses momentos? Então, se você quer amor, doe amor. Se você quer afeição e apreço, doe afeição e apreço. E em algum momento,
de certa forma isso vai começar a voltar a você também. A lei do dar e do receber, que também é uma das leis universais, é uma das leis do universo. Se você também estuda esses conteúdos, ela também está em confluência com isso. Então, nada é mais claro. Por exemplo, a mãe amamentando o filho, que é um ato de dar e receber mais sublime do que esse. A mãe doa ali o alimento para o bebê, em contrapartida, ele retribui com o amor, que ela retribui esse amor novamente para ele, e ela recebe de volta sorrisos, brincadeiras e afins. Ah, mas tem quando o bebê fica doente, quando o bebê já. Tudo isso faz parte de um processo evolutivo que a gente vai tratar num outro momento, né? Mas entende o que a lei do dar e do receber também provoca nas nossas vidas, e também tem um exercício aqui para que a gente possa experimentar a lei do dar e do receber. Inclusive tem uma frase aqui no início do capítulo que eu achei muito interessante, vou reproduzir para vocês aqui. O universo opera através de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo da energia universal. Olha só que interessante isso. Desculpa, eu estava olhando para o lado errado da câmera aqui. Perdão. De vez em quando acontece, viu, gente? Então, assim, são essa é a lei do dar e do receber. Mas também tem como exercitar? Tem. Ele sugere aqui uns exercícios, e aí eu vou colocar a minha percepção a respeito disso, tá? A sugestão é que, assim, que a gente pratique bastante o dar e receber. De que forma? E tem uma frase que eu já ouvi, ela está descrita aqui no capítulo do livro também, e eu já ouvi várias vezes. Como eu posso dar alguma coisa se eu não tenho nada, ou não tenho quase nada? Menino, menina, meu querido, minha querida, se você está aqui, você tem vida. Se você está aqui, você está respirando. Se você está aqui, você está vendo aqui o meu estúdio car num dia nublado aqui de São Paulo, em qualquer dia do ano, né, indiferente de qual seja, mas você está vendo isso, você está sentindo isso, você está ouvindo o que eu estou dizendo a você. Pode estar gostando ou não, né? Pode estar sendo interessante para você ou não, mas isso tudo está acontecendo. Então você tem tudo isso às suas mãos. E você tem as mãos porque você, na maioria das vezes, usou elas para poder acessar esse conteúdo por meio do YouTube, no celular, no computador, enfim. Como é que você não tem? A gente sempre tem algo para dar e, consequentemente, a gente acaba recebendo isso de volta também. Me dê um instantinho que eu vou beber uma aguinha, vou voltar com esse exercício e aí nós vamos para a terceira lei espiritual do sucesso, segundo Deepak Chopra, e aí vou dar um spoiler aqui de quais serão os próximos 6 vídeos dessa série. Aguenta aí, um instantinho só, eu volto rapidinho. Estamos de volta aqui, meus queridos. No próximo vídeo eu vou explicar por que às vezes eu faço essas pequenas pausas aqui, tá? Mas vamos dar continuidade aqui para a gente não perder o fio da meada. Vamos lá. Já ouviu aquela frase que ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não queira receber ou que não possa receber? Ela é muito verdade nesse princípio dessa lei da doação ou do dar e receber, tá? E poxa, mas eu não tenho nada para dar, o que que... Calma. Respira. Também é um exercício, ou seja, exige prática, né? Ou requer prática. Exige é quando você tem algo que você tem que fazer por obrigação. E requer é algo quando você faz por simples prazer ou por experimentar, por se permitir experimentar. Então, se permite experimentar. Você, quando encontrar alguém, você pode mentalmente desejar que essa pessoa seja e tenha saúde, paz e felicidade. Você pode fazer isso, não pode? Custo, não tem custo monetário, não tem custo financeiro. Quando você for à casa de alguém, você pode levar um pequeno presente para a pessoa. Pode ser uma planta, pode ser algo que ela goste, não sei, alguma comida, às vezes um café diferente, né? É, Você pode levar uma oração, uma simples oração. Você pode levar um bilhete. Olha quanto tempo a gente não faz isso, né? E, e pense como seria ou como será a reação da pessoa quando você for visitá-la e falar assim: "Eu trouxe aqui
uma carta para você, né? E aí você coloca ali as suas boas intenções, o quanto de apreço você tem pela pessoa, pela dona da casa, é, o quanto você a quer bem ou que você deseja para ela, enfim. Percebe que são pequenas coisas e coisas assim extremamente muito simples e que não requer dinheiro, que não requer ahn, nenhum impulso, nenhum montante monetário. Você não precisa de dinheiro, não precisa de ouro, de prata, de joias. Você pode dar também se quiser? Claro que pode, se assim fizer sentido para você. Mas se você não tem, olha o que você pode dar. Outra coisa também que faz parte desse exercício é, cara, agradecer, sabe? Por tudo que você tem, pelo sol que te ilumina, que te aquece, pela lua que brilha à noite, pelas estrelas que ressaltam o céu. Você pode agradecer pela chuva que molha a terra, que faz com que as plantas floresçam. Você pode agradecer pelas folhas que caem, porque através delas e da decomposição, o solo continua mais rico e cada vez mais propenso a poder dar vida a novas sementes, certo? Então esses são alguns dos exercícios, acho que eu anotei mais um aqui. Sim, e assumir o compromisso de também manter essa energia circulando, né? De certa forma, ensinando uma pessoa e outra. Por exemplo, se alguém te deu dinheiro, poxa, doe dinheiro para alguém também. Mantenha essa energia circulando, né? Para que a gente possa manter esse fluxo energético, manter essa boa energia circulando em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor, certo? Então, foi um, um resuminho aqui da lei da doação. Vamos para a terceira lei de hoje, que é a lei do karma ou da causa e efeito. E tem uma frase aqui que eu achei interessantíssima, que está aqui no prefácio aqui do capítulo, que é assim: toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade só aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Olha que interessante essas frases. E como o próprio nome universal já diz, é uma lei de causa e efeito. Ou seja, se você planta ventos, você colhe tempestade. Se você planta batatas, você colherá batatas. Você não tem como plantar batatas e querer colher tomates. Entende? É muito simples. É, E na maioria das vezes a gente muitas vezes, puxa, eu estou me questionando, mas caramba, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo, etc. Mas quando tem um efeito muito nocivo que está te prejudicando, que está te fazendo sentir dor, etc., em algum momento aquilo foi plantado. Talvez tenha sido aqui nessa existência, se você assim acreditar, pode ter sido uma outra existência também, se assim você acreditar. Se você não acreditar em nenhuma coisa nem outra, em algum momento isso foi plantado. Você, de alguma forma, colocou isso em algum momento da sua vida, e como toda semente, ela não nasce de um dia para o outro. Ela leva tempo para nascer, germinar, formatar e crescer. Também são assim as causas e os efeitos, tanto os positivos como aqueles que não são tão positivos, certo? Então, às vezes, coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia hoje são coisas que nós plantamos lá atrás. E aí tem outros exercícios, tem outras técnicas que a gente pode falar para ajudar a você, a sua família, até a sua equipe dentro da empresa, isso também acontece, né? Para que a gente possa melhorar isso. Então, a terceira lei é a lei da causa e efeito. Então, tudo que você planta é aquilo que você vai colher lá na frente. E aí, como é que você consegue, porventura, exercitar uma melhoria disso, uma mudança disso? De uma forma muito simples, se perguntando: poxa, essa ação, essa atuação que eu vou ter ou que eu vou executar aqui, ela, ela é boa para mim? Ela vai fazer bem para aqueles que estão ao meu redor? A gente toma
diversas, inúmeras decisões todos os dias, milhares e milhares de decisões todos os dias. Desde a hora que a gente acorda para saber, para para saber se você vai levantar aquele horário ou não, o que que você vai fazer na sequência, se você vai tomar café, se você vai tomar um banho, se você vai lavar a louça, se você vai meditar, se você vai fazer um exercício, se você vai falar com seu chefe. Existem diversas situações em que você está tomando decisões o tempo todo, mas existem aquelas decisões que vão de encontro e que vão comprometer algo do seu dia, da sua semana ou do seu eu do futuro. Perdão. Então, para essas decisões, então se pergunte, poxa, que consequências essa decisão vai ter para mim? E essa decisão que eu vou tomar, isso que eu vou fazer, vai ser benéfico para mim e para aqueles que estão ao meu lado? Basta se perguntar isso pura e simplesmente. É um exercício, requer prática, né, para fazer isso. Uma outra forma também da gente verificar dessa questão da causa e efeito é se perguntar, quando você se perguntar, que é também uma sugestão aqui que o próprio Deepak Chopra coloca no livro, e eu já testei isso algumas vezes. Espera aí, eu vou fazer uma pequena pausinha aqui, e aí eu volto na sequência com a conclusão de hoje, para a gente seguir adiante depois, tá bom? De volta aqui, meus queridos e minhas queridas. Pequena pausa aqui para beber uma aguinha, né? Tava começando a dar uma rateada aqui, mas tá tudo bem, tá tudo jóia, vamos lá. Então, estamos falando aqui da terceira lei universal do sucesso, segundo o Deepak Chopra, no seu livro, que é a lei do karma ou a lei da causa e efeito. E como é que a gente pratica, como é que a gente entende de que forma lidar com essas questões de causa e efeito no nosso dia a dia. Uma das formas mais clássicas é justamente perguntar a si mesmo, trazer para a sua consciência o que tipo e quais seriam as consequências daquela ação ou daquela atitude que você irá tomar. E se estas ações e se essas consequências serão boas para você e para aqueles que estão ao seu lado. Pode ser os familiares, pode ser a sua equipe de trabalho, pode ser para a sua empresa, né? Pode ser para o seu novo negócio, pode ser para a sua organização, se você tem uma ONG, enfim. É, E aí, se perguntar isso é uma das formas, é um exercício, e entender e prestar atenção, olha só, você vê que tudo está muito ligado a prestar atenção no que está dentro da gente? Olha, presta atenção nisso. Entender, deixa eu seguir da seguinte forma, nosso corpo, ele entende as sensações de poucas formas, mas duas delas que são as mais fáceis de se perceber são o conforto e o desconforto, certo? Então, muito bem. Quando você fizer essa pergunta para si mesmo, trazendo para a consciência, para a sua consciência, para o seu eu presente nesse momento, pare e preste atenção de como é que o seu corpo reage a essa pergunta, né? A essa ação que você quer tomar, a essa decisão que você vai tomar ali. Como é que o seu corpo reage? Ele reage com uma sensação de conforto ou desconforto. E onde é esse conforto, esse desconforto, João? Pode ser no plexo solar, mas na grande maioria das vezes é no coração. O nosso coração, é, todos nós sabemos que ele bate involuntariamente. E quando ele bate, ele provoca ação, quando ele provoca movimento. E quando ele provoca esse movimento, ele provoca ondas eletromagnéticas, que é um campo energético que circunda o nosso corpo, mas isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai falar mais na frente. Mas ele também tem essa sensação e tem essa ligação com o nosso eu superior, com Deus, com o universo. Ele está muito mais linkado a esse plano energético todo. E às vezes, dependendo de como você faz a pergunta precisa ser objetiva, né? Precisa ser bem direcionada, detalhista. Entenda, procure observar o seu coração, como é que ele reage, né? Ele continua batendo tranquilo, sem alterações, ou ele deu uma leve alterada, ele ficou um pouco mais acelerado, o que às vezes a gente traduz aí como certo
sinal de ansiedade ou coisa do tipo. Lembra? Conforto, desconforto. Conforto, decisão boa, assertiva. Desconforto, decisão a ser repensada ou talvez reformulada. Então, essa é uma das maneiras da gente também lidar com a lei do karma ou da causa e efeito de uma forma mais consciente. A questão é essa, trazer para consciência. Então, hoje, nós começamos a nossa série aqui de 7 vídeos com com algumas, né, desses temas que estão relacionados à evolução do ser humano, ao autoconhecimento. E hoje eu trouxe aqui um pouquinho das 7 leis do sucesso, um livro de Deepak Chopra. Está disponível em várias livrarias, sebos, se eu não me engano tem online também. Eu vou deixar na descrição o nome do livro, o nome do autor, às vezes, né, pelo fato de ser indiano, a escrita pode ser meio diferente, mas o Google consegue encontrar, tá? Fica tranquila, fica tranquila. O Google consegue achar. E aí estamos começando essa nossa série de 7 vídeos sobre o número 7 e de que forma esses conhecimentos estão presentes no nosso dia a dia. Eu falei das 7 cores do arco-íris, das 7 notas musicais, dos 7 pecados capitais, dos 7 chakras, e de 7 em 7 em 7, de 7 em 7, a gente vai seguindo no 7, e tem a numerologia também. Se você é numerólogo ou numeróloga, né, quiser colocar aqui também, eu já li algumas coisas, mas eu vi que tem vertentes que falam de significados parecidos, né, do número 7, mas talvez você possa dizer para mim aqui qual é, para você, o significado do número 7. Qual é você tem um número na sua vida que seja representativo, que você considera que é um número da sorte, que é um número bom, que é um número que está muito presente na sua vida das mais variadas formas? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro vídeo da nossa série de 7 vídeos falando sobre o 7 na nossa vida, no nosso conhecimento. Trouxe aqui as 3 primeiras leis, as 3 primeiras leis espirituais de sucesso, segundo Deepak Chopra, que é a lei da potencialidade pura, a lei do dar e receber, ou a lei da doação, e a lei do karma, ou a lei da causa e efeito. Lá no final, no próximo vídeo, a gente vai falar das outras 4 leis, e aí eu vou fazer um fechamento, e você vai entender por que são leis espirituais do sucesso, né? Como é que eu consigo o sucesso no mundo material, que é o nosso mundo físico aqui, trabalhando o meu mundo espiritual, o meu mundo imaterial. É possível isso? Sim, é possível, e eu vou te mostrar isso no próximo vídeo. Fica curioso, fica curiosa. Se você já está aqui, já é inscrito, óbvio que esse conteúdo é interessante para mais alguém, divulga, vamos buscar atingir quanto mais pessoas, melhor, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas experimentem essa evolução do conhecimento. E se você ainda não está inscrito, inscreve aí, ativa o sininho, essas paradas todas aí, para acompanhar os próximos vídeos, para você ser avisado dos próximos vídeos. E eu agradeço muito, muito, muito a todos vocês que estão aqui. Como vocês devem ter visto no vídeo anterior, já passamos as 200 visualizações, estamos indo buscar as 300. Esta semana, especificamente na segunda-feira, o nosso canal completou 4 meses de existência. Eu sou muito, muito, muito grato a cada um de vocês que comenta, que fala comigo, às vezes no pessoal, tem as pessoas que têm o meu contato pessoal, que me trazem novos insights, me trazem ideias, né? Em breve a gente vai fazer umas mudanças aqui, vamos melhorar aqui a qualidade dos vídeos, do canal, mas a gente vai seguindo aqui, dividindo opiniões, trazendo e multiplicando conhecimento de uma forma geral. Eu sou o João, esse aqui é o nosso canal da Realize, nosso canal de evolução do conhecimento. Essa é a nossa série dos 7 em nossas vidas, trazendo alguns conhecimentos correlacionados ao número 7. E é um grande prazer ter vocês por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem todos com o Papai do Céu. Fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem felizes. Estejam felizes. Eu estou e sou feliz por ter vocês aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo grande.